Primeiro agradecer a João e o Luiz pela oportunidade de estar aqui discutindo. Acho que é uma ação realmente que merece ser aplaudida, né? Não só pela possibilidade de troca de ideias, experiências e projetos, mas pela possibilidade também dos alunos fazerem e usarem esse espaço como laboratório, né? Queria realmente dizer isso. Eu acho que foi muito oportuna a sequência das apresentações, porque meu tema também, que eu pretendo abordar aqui hoje, também é economia criativa. E eu acho que as experiências que foram trazidas aqui, né, desde a Argentina, quando se fala das experiências das feiras no Rosário, observando a forma como a revitalização daquela beira-rio foi encaminhada, é possível ver modelos, ver ou estabelecer um certo modelo comparativo com o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e Porto Maravilha. Né? É possível? Não sei, talvez seja uma pergunta, mas esse estudo comparado, né, da política que gerou esse projeto seria algo muito interessante de se fazer. A experiência que o nosso colega do Chile traz, quando ele aponta que as indústrias criativas e culturais no país geram e movimentam 2,8% do PIB nacional, também me faz pensar, é possível comparar os PIBs latino-americanos ou sul-americanos? Não é possível porque não sabemos exatamente qual a metodologia que vocês chegaram a esse número, ou seja, metodologia de base e de aferição do impacto econômico dessas atividades no PIB, também é uma outra questão comparativa muito interessante que poderia caber aqui como estudo, até como desdobramento para a nossa Carta de Cultura, né? E por fim, quando a nossa colega fala da experiência de Open Business na música, né, no caso do Pará, isso lembra muito o que está acontecendo no Senegal, que já acontece no Senegal há mais de 20 anos, né, na música. E lembra muito o que vem acontecendo em Gana e na Nigéria com a indústria do audiovisual, né, esse modelo alternativo de circulação do que se produz muito na informalidade, mas que gera e emprega muita gente, né, gera renda. Então, eu acho assim, essas questões comparativas, na verdade, foram, voltando agora para o Brasil, né, foram que, na verdade, motivou o Brasil a pensar, em 2004, na criação de um Centro Internacional de Economia Criativa, das Indústrias Criativas. Essa iniciativa, né, quando a gente hoje, um dia se fala, virou uma panaceia, fala nesse tema, mas a primeira vez que isso foi debatido na esfera pública no Brasil foi em 2004, por ocasião da 11ª reunião da UNCTAD que aconteceu em São Paulo. Na ocasião, quem era o secretário-geral da UNCTAD era um brasileiro, o Rubens Recupero, embaixador, né? E um grande entusiasta desse tema. Né? Aliás, foi o Rubens Recupero quem implementou o Departamento de Economia Criativa da UNCTAD, que gerou o primeiro e único relatório com parâmetros globais sobre esses setores. Só fazendo um breve histórico, isso foi em 2004. Em 2005, houve um grande seminário internacional que ocorreu em Salvador, Fórum rumo ao Centro Internacional das Economias Criativas. Foi um evento que reuniu mais de 200 delegados de mais de 20 países, tinham 10 organismos internacionais apoiando e participando desse evento, dentre eles a Unesco, a ONU, o PNUD. E foi um evento referendado e apoiado pelo governo Lula, pela primeira gestão do Lula, onde o Gil estava à frente do Ministério da Cultura. Gil foi muito entusiasta também de que Salvador fosse sede desse centro, e no ano seguinte, em 2006, que houve um fórum cultural mundial aqui no Rio de Janeiro, Gil de novo ratificou a promessa de que o Ministério faria todo o esforço institucional para que esse centro fosse implementado. Né? Voltando,
não só o Brasil queria esse centro, todos os países presentes no ato de lançamento da ideia em 2005 queriam esse centro exatamente para poder fazer essa parametrização de metodologias, essa parametrização de políticas adotadas ao redor do mundo e ver se é possível ou não se fazer traduções de políticas de um país do hemisfério norte para um país do hemisfério sul ou vice-versa. Né? Então, essa era a grande ideia. Era uma ideia absolutamente ambiciosa. Enfim, em 2008 houve um esfriamento, né? A UNCTAD lançou o Creative Economy Report em Gana, depois eu vou voltar um pouquinho para falar dele. E em 2010 o PNUD nos encomendou um estudo que fizesse um histórico de tudo que tinha acontecido sobre o tema no país, de todas as demandas dos organismos internacionais e de até onde tinha se chegado institucionalmente, em que gabinete a proposta estava parada. Enfim, diagnosticou-se o gabinete onde a proposta estava parada, mas não foi isso que fez o processo andar para frente, porque a gente sabe, a gente que lida com projetos, para você, uma ideia, né, ser viabilizada, você depende de recursos humanos, recursos materiais, né, financeiros, e um ambiente político favorável. Esse ambiente político favorável já havia passado, isso foi em 2010, e em 2011 todo esse processo foi esquecido e se criou uma Secretaria de Economia Criativa que está alocada dentro do Ministério da Cultura. Eu acho importante a gente fazer esse breve histórico e observar essa trajetória, porque a gente vê que é importante a presença do Estado brasileiro, só que observa-se também um excesso de debate, né? Um excesso de fóruns, de congressos, de pesquisas, enfim, de investimentos, sérios investimentos feitos para levar adiante algumas ideias e que essas ideias acabam morrendo na praia, né? Trazendo um pouquinho para a minha atuação profissional dentro da Universidade Federal Fluminense, também com curso de produção cultural, recentemente, há 2 meses atrás, fomos procurados pelo Ministério da Cultura, através dessa Secretaria de Economia Criativa, para lançarmos um edital que havia sido idealizado dentro da Secretaria, um edital para empreendedores criativos, que se chama Brasil Criativo. Né? E a primeira pergunta, quando se procura uma universidade parceira, obviamente que tem potencial de gerir o projeto, de levar adiante e emplacar essa ideia nacionalmente, né? Qual a finalidade dele? Um edital para premiação de empreendedores, uma chamada nacional. Nós ouvimos que o objetivo primeiro era mapear esses empreendimentos criativos. Então, uma premiação, R$3 milhões para a premiação de pequenos empreendimentos, cujo objetivo seria mapear o que se faz no Brasil. A princípio, nos pareceu que o caminho não era esse, né? Se a questão é mapear os empreendimentos criativos do Brasil, primeiro de se entender, né, o que se entende, o que o Ministério da Cultura entende, não é o Ministério da Indústria e Desenvolvimento entende, é o que o Ministério da Cultura, quem está lançando edital, entende por empreendimentos criativos. Outra, há uma forma mais econômica, talvez, ou mais eficaz, de se fazer esse diagnóstico que não seja uma premiação que não vai levar à capacitação desses empreendedores, um prêmio de R$5 mil, né? A gente não vai estar avaliando os riscos de negócios desses pequenos empreendedores com R$5 mil. Enfim, essa ação merece ser repensada.